Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir desse instante o nosso programa Fala Vereador. Hoje temos o prazer de recebermos a visita do vereador Edson Lapa, do PR, ao qual dizemos boa noite, obrigado por ter atendido o nosso convite e vir aqui conversar sobre o seu trabalho parlamentar, vereador, bem como vários assuntos, mas que são de relevante interesse da nossa comunidade. Boa noite, senhor, obrigado. Obrigado, Carlos Antônio. Sempre bom estar nesse espaço, sempre bom ter essa relação, né, com o nosso eleitor, com o nosso espectador, com o cidadão itajaiense. E trazer sempre o que o gabinete está produzindo para nós é satisfação. Vereador Lapa, 2 anos e meio de legislatura, o senhor se dá por satisfeito com o seu trabalho parlamentar até o momento? Carlos Antônio, assim, satisfeito, eu acredito que eu não deveria estar, né? Por melhor que esteja, eu acho que a gente sempre tem que ter uma certa insatisfação para continuar avançando, né? Buscando e cavando e indo atrás. Né, como você bem sabe, e os nossos espectadores também, sou marinheiro de primeira viagem, né? Tenho aprendido muito nessa caminhada de 2 anos e meio. Acredito que, né, nesse primeiro tempo já me considero mais experiente, né? Mas assim, essa satisfação plena não tenho, né? Como já em outro momento aqui declarei, ainda entendo, né, que existe todo um trâmite legal, mas isso para mim ainda é difícil, né, porque tudo é muito moroso, tudo depende de muitos e muitos e muitos, e são idas e vindas, né, então as coisas... sistema burocrático demais, é isso? Eu acredito que a gente perde, né, a gente tem condições e capacidade de produzir muito mais e acaba sendo limitado aí pelos protocolos, né, pelos trâmites legais, que nós entendemos também, que tem que ter até para a própria segurança, né, mas que às vezes são excessivos e acaba, na minha opinião, atrapalhando o trabalho do parlamentar, né, que poderia render muito mais. Poderia estar propondo muito mais, poderia estar envolvido com muitos mais frentes, né, e você acaba tendo aí um limitador. Isso não é somente, né, do vereador Edson Lapa, mas eu sei que se você for perguntar a todos os vereadores aqui, certamente eles vão também, né, ter essa queixa que as coisas são muito lentas, muito entrave, então isso acaba às vezes nos entristecendo, mas não nos desmotivando, né? Na verdade, isso que o senhor se reporta não é um privilégio do vereador Lapa, não, que a gente conversa com os senhores vereadores, né? Mas deveria ser diferente. É que o sistema compõe isso. O sistema é um sistema burocrático. Se o senhor sente isso aqui, a população sente isso, o senhor como parlamentar, também os outros, no município, nós vamos ao Estado. É a mesma coisa, um pouquinho mais. E quando chega ao Congresso, então a gente vê, por exemplo, um projeto de lei que deveria ser apresentado, discutido em uma sessão ou duas, votado. Por exemplo, no Congresso Nacional tem que ter 2 votações da Câmara, vota na Câmara, vai para o Senado vota sim ou não e tal, mas retorna à Câmara dos Deputados. Então, além de primeiro passar pelas comissões permanentes. Sim, também tem isso, justamente, né, vereador? Imagine o quanto se agilizaria em favor do próprio povo, né? Essas decisões se tomadas de forma mais rápida, não é? E tem coisas que se arrastam há anos, né? Aqui nem tantos anos, mas eu sei que na esfera federal... Projetos de 10, 15 anos lá. Justamente, né? Então não justifica. Não. Sinceramente não. Vereador Edson Lapa, o senhor me permite, eu quero dizer muito obrigado a quem está conosco nesse instante, muito obrigado ao senhor, à senhora, nos acompanhando sempre aqui no programa Fala Vereador, presença hoje do vereador Edson Lapa, do PR. Vereador, o senhor tem matéria tramitando nessa Casa de Leis, um projeto de lei ordinária número 13, que se reporta a despachantes, autoescolas, que ficam obrigados a fixar placa ou cartaz informando que é vedada a retenção ou apreensão do veículo em razão do inadimplemento do IPVA.
Isso, essa foi uma lei que nós propomos aqui. Ela é uma lei que visa dar visibilidade, né, à lei a lei que foi sancionada agora em janeiro aqui no estado de Santa Catarina. Isso foi uma demanda do deputado Kennedy, já tramitando desde do ano passado e sancionada agora pelo governador Moisés em janeiro. E que lei é essa? Essa é a lei partiu, né, de um fato que ocorreu em Florianópolis, onde em uma blitz uma cidadã foi parada, tendo o IPVA, o licenciamento ok, né, mas o IPVA estava atrasado, né, e ela teve o veículo retido, né. Isso, então, chamou a atenção daquele parlamentar que propôs essa lei que foi sancionada. E, então, a partir de janeiro, né, não se pode mais reter o veículo pelo atraso do IPVA. Somente se tiver atrasado o licenciamento. Aí sim, pode ser retido, né? O que acabava causando para o cidadão um incômodo bem maior, né? Porque ele não recolhendo, não tendo pago, né, o IPVA, tendo seu carro retido, ele teria mais um monte de despesas ainda, ia causar ainda multa e tal, e pátio e guincho e tudo isso, né? E isso não é legal. Então, a nossa proposta é dar visibilidade a essa lei, porque nós temos, Carlos Antônio, você sabe bem disso, excelentes leis no Brasil, né? Perfeito. Mas nós não temos duas coisas. Nós não temos a fiscalização dessas leis e também nós não temos a publicização dessas leis. Perfeito. Então as pessoas acabam tendo direitos, mas desconhecem dos seus direitos. E não existe vontade de se mostrar ao cidadão o que efetivamente ele tem, né? Não, ao contrário, o que tem ao cidadão é lembrá-lo dos deveres que ele tem, Sim. os direitos pouquíssimos. Isso. Então, essa é a proposta desse projeto. Dar visibilidade a esse direito, né? Então, você tem um tempo para regularização disso, né? Que você pode pagar isso parcelado. Então, ou você tem que pagar no máximo até o licenciamento. Então, não está nesse ato de 60 dias aí, Perfeito. sem ter esse IPVA recolhido, né, não implica, né, em inadimplência, porque você vai regularizar 60 dias depois, obrigatoriamente, quando for fazer o licenciamento do veículo, né? Então, não pode mais ser recolhido o veículo, a menos que esteja com o seu licenciamento atrasado. Eu gosto quando o senhor se reporta a essa questão, por exemplo, no que diz respeito porque tudo é arrecadação, é arrecadar. Agora, as nossas estradas, as nossas obras, como temos aqui, que é de seu conhecimento, porque eu sei que o senhor está também engajado nessa luta pelo Antônio Raio ali, né? Como é que os caras fazem uma via, um grupo de engenheiros, empresas e tal, tem um projeto que faz 30 quilômetros de duplicação sem que conste no projeto passarela. Não é? É inadmissível isso. E tendo comunidades às margens. As duas, tendo colégios estaduais, e é uma rodovia estadual. Né? O pessoal do DENIT, pessoal do Estado, quer dizer, então, só como exemplo, né? Mas arrecadar. Onde é que vai esse dinheiro nas nossas estradas? Estão aí as estradas dessa forma que a gente anda todo dia aí, acidentes acontecendo e tal. Né? É ruim essa situação. Parabéns ao senhor por essa matéria, por ter abordado, porque eu acho que o cidadão tem que saber dos seus direitos. É isso daí. E sabendo dos seus direitos, né, se impor e exigir que o seu direito seja respeitado, né? Perfeito. Então, colocando aí nos despachantes, nas autoescolas, né, do pessoal que está fazendo, né, carteira ou reciclando, enfim, é uma forma de estar
trazendo sempre à memória, Claro. né, que você está amparado por lei e que, né, não pode ser feito o recolhimento do seu veículo. Nós temos também, nós temos que ir ao intervalo, é rápido, nós vamos um intervalinho rápido, mas eu quero deixar ainda para o senhor, logo no retorno, nós temos muita coisa para conversar, de muito interesse da nossa comunidade, e eu gostaria que o senhor hoje abrangesse todos esses assuntos. Mas é um projeto de lei ordinário 209 de 2018, que institui a carteira de identificação do autista, aqui no município, e dá outras providências. Até porque nós estamos comemorando o mês do autista, né, do autismo, mês em que se comemora. Então vamos falar sobre isso a posteriori? Ok. Eu peço licença ao senhor e a senhora também que está conosco aqui na companhia do programa Fala Vereador. Obrigado pela sua companhia, hoje com a presença do vereador Edson Lapa, do PR. Um instante só, a gente já volta. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Bruce Marques é o nosso repórter cinematográfico, com a companhia do nosso querido amigo Jean, intérprete de Libras. Na suíte de produção, nosso querido amigo Abelardo, com a edição a cargo de Samuel Moreira e sonoplastia Richard Maus, colegas nossos que nos ajudam a chegar ao recesso de seu lar. No programa Fala Vereador de hoje, com a presença do vereador Edson Lapa, do PR. Vereador Edson, projeto de lei ordinária 209 de 2018 institui a carteirinha de identificação do autista aqui no município. Grande matéria também, mas parece que ainda não está tramitando. Ainda está em tramitação, né? É aquela situação do que o senhor falava anteriormente. Isso, pronto, está aí um exemplo claro, né? Então faz um ano já que, né, fará agora, né? Um ano que nós entramos com essa proposta justamente para a gente poder ter, né, um número, né, até porque não existe, né, em Itajaí isso, né, um registro onde você saiba, né, quem são as pessoas que têm, né, essa limitação, essa deficiência. E não há nenhum tipo de registro, não há nenhum tipo de controle, né? E, consequentemente, também acaba não tendo, né, acesso, a benefícios, né? Em virtude disso, você não tem essa informação em um só lugar. Então, a proposta é justamente criar isso, né? Através dessa carteira, então, organizar essa base e aí poder dar, né, um suporte para esse cidadão, a sua família, enfim, né? Começar a ter um olhar mais focado, mais preciso mais também. Mais apurado com esse assunto, né? Essa é a nossa proposta, mas... Esperamos que em breves dias isso se concretize, vereador, Sim. porque é outra matéria de relevante interesse também da comunidade. Hoje, o senhor, inclusive, nesta Casa de Leis, desse mês, estão comentando, estão falando, recebendo visita aqui de familiares, né, de coleguinhas, de amiguinhos autistas que vêm aqui na Câmara e tal. Possivelmente, então, e esperamos que dentro de breves dias essa situação se dirima aqui na Câmara. Essa é a nossa esperança, né? Mas é aquilo, como falávamos, existe todo um trâmite e às vezes isso nos entristece. Vai né? ficando. Vai ficando, né? Porque é um tema relevante demais, né? Importante demais, e a cada mês aí, a cada ano, a gente tem tido até novas informações sobre essa enfermidade, enfim, né, essa deficiência, e poderia ter sido já
O Patrick nos lembrava, obrigado Patrick pela visita aqui, que é seu chefe de gabinete, está conosco aqui também, obrigado pela visita, nos informava que Itajaí, ao aprovar essa lei, esse PLO, deve ser pioneiro no país? Pelo que existe algo tramitando também a nível federal. Mas lá naquele contexto lá vai demorar um pouco mais isso. Então nós seríamos o pioneiro no Brasil, saindo com essa proposta aí, né? Com a aprovação dessa proposta. Isso. Uma outra situação que trata aqui de uma matéria importante é o requerimento 36 de 2019, ao qual o senhor requer seja enviado ofício através dessa casa ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Santa Catarina, o ECAD. O senhor tem uma série de questionamentos aqui com o ECAD e tal. O senhor pode falar sobre isso para a gente? Então, assim, essa demanda, Carlos Antônio, ela é uma demanda antiga já, né? Temos recebido algumas reclamações a respeito disso, até porque a própria comunidade não entende, né, como isso funciona e por que isso, né, precisa ser recolhido, tem que ser recolhido, né? Então, por exemplo, né, eu conversando com uma gerente de um estabelecimento aqui de Itajaí, que é um hotel, e ela me falava, né, naquele momento, que o pessoal havia procurado ela porque queria cobrar ECAD devido aos equipamentos de televisão, as TVs que tinham nos quartos. Então... Mas... É fato isso, né? Então, por exemplo, você vai fazer um evento, você tem que recolher esse ECAD. E as pessoas querem entender como isso funciona, né? Se o senhor me permite, eu quero inclusive aqui colocar o seguinte, os questionamentos do vereador lá, agora nós temos enquadramento diferente aqui na TV, o Abelardo e o Bruce aí, então, parabéns para você, viu, meninos? Então, fera. Os questionamentos eu acho extremamente interessantes. Qual o embasamento legal para a cobrança de taxas aos estabelecimentos comerciais? Qual atividade comercial é obrigado a pagar a taxa do ECAD? Qual é o critério adotado para precificar a taxa do ECAD, né? Aos estabelecimentos comerciais? Existe tabela de preço para essa cobrança? Se sim, disponibilizar também. Como é que se dá o procedimento de cobrança e fiscalização da taxa do ECAD? É possível recorrer do valor atribuído à taxa? Existe órgão fiscalizador do Escritório de Arrecadação e Distribuição? Há formas de isenção de taxa praticada pelo ECAD? Qual o valor arrecadado pelo ECAD em Itajaí e qual o destino dos recursos arrecadados pelo ECAD? E ainda, a pessoa física ou jurídica de Itajaí destinatária do valor destinado pelo ECAD? Isso é extremamente interessante. São esses os questionamentos do vereador Edson Lapa. E nós vamos ter surpresa, né, no final, principalmente na questão da distribuição dos valores. Nós estamos fazendo um levantamento e eu acho que nós teremos surpresas, tá? Muito interessantes no sentido negativo, né? Dessa distribuição dessas... Não, a partir do momento que o senhor, eu não duvido não, a partir do momento que o senhor nos coloca e foi conversar com uma gerente de hotel que o ECAD quer cobrar sobre o valor dos televisores em quartos. Sim. A um evento público, um evento, sei lá, com músicas, tudo bem, mas televisões em quartos. Mas vamos esperar respostas do senhor, então. Vamos trazer coisa boa. Certamente o senhor vai ter bastante coisa para trazer para a coletividade. Uma outra situação, temos ainda 2 minutos e meio para essa pergunta e resposta aqui. Porque depois nós temos outras situações aqui que a gente quer conversar no último bloco. Esse tempo passa rápido demais. Requerimento número 34 de 2019. Outro requerimento, aí o senhor vai ao SEMASA. Sim. O senhor fala sobre esse assunto para a gente?
Então, não é a primeira vez que nós ouvimos... Dicas de passagem, são vários os questionamentos aqui ao SEMASA, não é? Sim. Mas o que nos motivou a esse requerimento, Carlos Antônio, é que não é a primeira vez, você lembra disso também, você é um homem que está sempre antenado na política e o que está acontecendo, que na cidade brota, né, em algumas mídias, uma fala de privatização do SEMASA, né? Segunda ou terceira vez. E agora, recentemente, novamente, o que nos motivou a fazer esse questionamento. Então, nós queremos saber se de fato existe essa inclinação à privatização, ou se seja concessão, se concessão parcial, total, de determinados serviços. Se será só, por exemplo, o saneamento? Justamente, né? O requerimento tem por foco isso, saber se realmente existe isso, né? E a gente quer também que se justifique isso, né? Porque até então, aos quatro cantos aí, sempre se falou que a SEMASA é superavitária, né? E até mesmo no discurso desse requerimento, na discussão desse requerimento, falava-se então que talvez, há um estudo que talvez parte disso, ou seja, né, a parte de esgoto fosse privatizada, ficou bem claro aí, né? Ou se fosse feita uma concessão e tal. Mas se é superavitária, então eu acho que não justifica, né, você acabar terceirizando isso para que uma outra empresa faça, né? E como bem foi dito na discussão, a parte mais cara já foi feita, né? O desenrolo do negócio já foi feito, agora é a execução, né? Nós tínhamos aí alguns milhões no caixa do SEMASA, que poderiam e podem, né, ser utilizados para isso também. Então eu penso que nós precisamos ter atenção, muita cautela. Isso é um patrimônio da comunidade itajaiense, né? Deu um trabalho para tirar da Casan. Justamente, né? Quem tem saudade da Casan, certamente ninguém tem saudade da Casan. E a gente tem que cuidar para que isso não vire novamente uma Casan, né? Então, foi construído com um trabalho de muita gente, né? De muitos gestores, muita gente que aceitou o desafio de trazer isso de novo para o município, está aí, né? É sim superavitária, nós sabemos disso, então nós não podemos permitir que é um boato, né? Mas é aquela coisa, né, aquele velho ditado, né? Onde tem fumaça tem fogo, e aí a gente vai ouvindo, daqui a pouco esse tipo de palavra, privatização, concessão, já não dói mais os nossos ouvidos. Não. E aí, de repente, pronto, aí vem a minha privatização e ninguém mais... já foi. Na verdade, o senhor não está afirmando nada, pelo contrário, o senhor está solicitando informações a respeito dessa situação. Se não é, o que está acontecendo, enfim. Sim. Eu acho bastante pertinente, até porque uma das funções precípuas do vereador é o de fiscalizar, não é? Aí. Peço licença ao senhor, nós vamos a mais um rápido intervalo, voltamos na sequência. O senhor tem uma outra matéria tramitando aqui, logo na sequência a gente, ao retornarmos do nosso intervalo, para conversarmos, que é a CPE. Ok. O senhor tem uma CPE instalada, como é que está essa situação? Ok. E CPE de quê? Vamos falar sobre isso? Já. Um instante só, obrigado, senhor. Obrigado ao senhor e à senhora que está conosco também, mas muito obrigado de coração pela sua sintonia com o programa Fala Vereador. Hoje, aqui conosco o vereador Edson Lapa, do Partido da República. Um instante só, a gente já volta.
Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Conosco na edição de hoje, vereador Edson Lapa, do PR. Ainda PR, parece-me que vai haver também algumas mudanças em breves dias por aí, a questão do nome, não é, vereador? Mas nós voltamos a conversar sobre isso aí. Ok. CPE. Que CPE é? Por que o senhor solicitou uma CPE? Há quantas anda a formatação dos quadros da CPE, enfim? A CPE, Carlos Antônio, ela foi requerida com base no que foi veiculado, né, em Itajaí, aí nas mídias em geral, a respeito das diárias que foram pagas, né, a servidores, tanto a nível de prefeitura, Porto, Semasa. Então, não sei se você teve acesso a esse material, acho que foi amplamente divulgado, né? Então, isso veio para todos os vereadores aqui, e realmente, assim, são números que precisam da atenção da Câmara, né? A gente olhar isso com um olhar mais clínico, vamos dizer assim. Então, a proposta foi essa, a gente trazer essa comissão parlamentar especial para analisar isso que né, isso não é uma denúncia, isso está ali no portal da transparência, para quem quiser acessar, mas a gente dá olhar com mais foco isso, né? Porque isso foi uma fala que fizemos também quando a gente propôs. Aqui ninguém está querendo ir à caça às bruxas, não é isso. Mas no meio do trigo tem o joio, né? E a gente quer separar o trigo do joio. Assim como tem gente que bem utilizou as diárias, né, e trouxe o retorno desse investimento para o município, né? Ou seja, através de eventos, através de frentes que foram abertas, através de recursos que se foi buscar, né? Mas também ao joio, né? Que nada fez ou pouco fez e se beneficiou dessas diárias, que podem ser legais, né? Porque estão amparadas por lei, mas num tempo onde nós falamos, né, em fechar a torneira, em economizar, em cortar, em reformar, né, para se economizar, eu acho que nós temos que ter, né, a questão moral como sendo, né, a nossa bandeira também. Então pode ser legal, mas muitas vezes é imoral. Por exemplo, Carlos Antônio, não há lógica eu sair de Itajaí e, por exemplo, ir até Florianópolis, lá no Barriga Verde, participar de alguma atividade, enfim, né, que vai me demandar 1 hora de ida, talvez 1 ou 2 horas de permanência, 1 hora de volta, eu querer cobrar diária para fazer isso, né? Sendo que, apesar de ser legal, né, para mim não é moral, porque eu não vou gastar R$50 de gasolina, né, além do meu tempo. Então eu penso que é um tempo de conscientização, né? O próprio Estatuto, né, do servidor, ele fala que é facultado a ele aceitar ou não essa diária. Então eu penso que a gente precisa colocar a mão na consciência e entender, né, que nós precisamos também, né, fechar torneiras, precisamos sim dar um pouco do sangue também, e se for necessário, usa-se. Se não for, né, se declina para o bem comum, né? Então a proposta é justamente essa, é separar o joio do trigo. Sabemos que houve excessos, né, já vendo ali nos números certamente e conhecendo um pouco dos setores, a gente já pode ver que há alguns excessos, e eu me refiro à questão moral. Legalmente, certamente vão estar... Vereador, já está formada os membros, quais seriam eles? Ainda não foi, já foi formada, né, a comissão, já tem os nomes são vereador Calinho Mecânico, vereadora Célia, filha do Eloy, vereador Fernando do Ônibus, vereador Robson Coelho e vereador Edson Lapa.
Edson Lapa. Isso, então essa é a comissão. Agora, deve ser publicado? Isso, provavelmente amanhã. Perfeito. Deve ser publicado e aí então a gente parte para a escolha, né, dos membros das funções. Vice-presidente, relator. Isso, e aí começar os trabalhos, né? Perfeito. Nós vamos conversar muito mais sobre isso. Certo, vamos ter muita matéria. Vamos ter bastante matéria para conversar e acompanhando e colocando os nossos munícipes ao conhecimento do trabalho da CPE. Vereador Edson Lapa, nós temos 3 minutinhos só, é isso? Só 2, mas dá tempo. Porque eu gostaria de saber a sua opinião. Nós tivemos conhecimento, a gente sempre teve conhecimento lá dos Estados Unidos, da não sei aonde e tal, daquelas questões nefastas, tristes, verdadeiras tragédias, quais sejam nas mesquitas, nas igrejas, nas escolas, atiradores, né? Crianças, enfim, aquelas situações muito tristes que acontecem. Aconteceu em Suzano, aqui em São Paulo, dias atrás. Tivemos logo, inclusive esta semana, noticiados pelo jornal Diarinho, a questão de aqui em Itajaí aconteceu, não desta forma, mas detectaram situações estas. Camboriú, Barra Velha, Ilhota, com 3 policiais lá, enfim, na própria escola. O que pensa o senhor que é pai, o senhor que é parlamentar, que é cidadão, que é pastor, o que pensa o senhor a esse respeito, vereador? O que está acontecendo com essa situação? Carlos Antônio, eu quero falar primeiro como pai, né? Eu acredito que hoje nós atravessamos, se não a maior, né? Porque, lógico, tudo está relacionado às épocas, né, que cada geração tem, né? Então, eu não posso falar da geração, por exemplo, que partiu para a contracultura, né, norte-americana. Eu não sei o que aquilo significava para eles. Mas eu sei que hoje nós estamos vendo um problema muito sério com relação à família. E eu penso que tudo começa com a família. Penso que hoje, né, essa vida moderna, essa vida que nos é imposta, né, essa correria, então ela tem afastado muito as pessoas, né? Eu me refiro exclusivamente de família. Então o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, os filhos muitas vezes ou é terceirizado a sua educação, né? Desde cedo já creches, jardins de infância, enfim. E depois até mesmo sozinho. Como jovem não pode trabalhar se não tiver... Justamente, né? Então, e com toda essa tecnologia que nós temos hoje, então é muito comum a gente ver que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles têm cada vez mais se isolado e se prendido a um mundo virtual, né? Então, é um mundo irreal, mas tão real para eles, ao mesmo tempo, que quando ele sai da ficção, né, ou do mundo virtual e vai para o mundo real, ele leva junto isso sem nenhum sentimento, né? Foi o que eu vi no caso de Suzano, algumas imagens que circularam, né, quando na chegada à escola e os primeiros ataques ali, né? Então você vê assim que é uma coisa totalmente fria, né? Como se realmente fosse um game, né? Logo depois entra o outro com uma machadinha, se não me falha a memória, e vai desferindo golpes sobre aquelas pessoas que já estavam mortas e algumas até que passaram e foram também agredidas por ele. Então assim, a gente vê como se fosse um game, né? Na vida real. Então, isso tudo redunda numa situação, me parece, que o senhor falou, uma palavra: família. Família, né? Família. Eu creio que hoje, e quando eu falo esse ritmo que a vida moderna nos cobra, né? Nós não podemos ser vítima disso, entendeu? Assim, Carlos Antônio, eu sou e falo, né? E como pastor prego a vida simples. A vida simples não é você não ter nada. Sim, não é isso, né? A vida simples é você ter o necessário,
né? Você ter o necessário, né? Você pode ter um bom carro, uma boa casa, um bom aparelho de TV, né? Agora, tem pessoas, e isso parece que já está no inconsciente coletivo, né? Que a vida é o consumismo, é sempre mais, e isso cada vez mais vai obrigando a pessoa a assumir mais compromissos, a trabalhar mais e a se distanciar mais daquilo que é tão fundamental e mais importante, né? Que é a nossa casa. Se a nossa casa, a nossa família, se a gente está em harmonia, se a gente está equilibrado, tudo vai bem, Carlos Antônio. Eu lembro de uma vez, você sabe muito bem, que nós temos um trabalho com dependência química já há 20 anos. Uma vez eu estava lendo de eu sei que um dos nomes desse diretor é um diretor de um instituto norte-americano, eu sei que um do nome dele era Petrus, né? Ele era um grego mesmo. E ele falava uma coisa que aquilo me chamou a atenção, isso há muitos anos atrás. Ele disse assim, que a família que faz uma refeição juntos, uma refeição por dia juntos, a probabilidade de uma criança, de um adolescente jovem se envolver com dependência química é muito, muito, muito menor. Porque hoje, eu creio que ainda na nossa Itajaí a gente ainda tem isso, né? Mas muitas cidades do Brasil, né, de Santa Catarina também, o pai sai de manhã, a mãe sai de manhã, eles só vão se encontrar à noite. Então o filho... A criança está na creche, quando é pequenininha, aí chega às 7 horas, já vem com janta, já jantou, já tomou banho e tal, o pai fica uma meia hora com a criança e tal, porque ela vai dormir. E o jovenzinho, o adolescente, ficou em casa, sozinho, com 15, 14, 16 anos, ficou em casa, sozinho? Certamente no mundo virtual. Que pena. Nós chegamos ao final do nosso programa, mas vamos conversar muito mais sobre isso também nos outros programas da TV, no nosso jornalismo. Quero parabenizar o senhor também e a sua equipe e tal, juntamente com o pessoal do Marcílio Dias, que foram lá na instituição que fica lá em Luiz Alves. Isso, não é? o SOS Vida Jovem. Entregar uma camisa do Marcílio Dias para o nosso querido Nego Butti, que está lá. Isso, o Butti já está há mais de 10 anos conosco lá na comunidade. Que bom. Mora com a gente, joga o futebolzinho. Eu fiquei feliz, né, com a iniciativa do presidente Lucas, de ir até lá, levou uma camisa do centenário para o Butti. O Butti se sentiu ficou feliz demais, né? Chorou um pouco, se eu bem conheço o Butti. E agora já se escalou para voltar a jogar no Marcílio. Para vir para o Marcílio, participar do futebol ali e tal, um desses jogos que teremos agora. Então, veterano. Agora o presidente vai escolher o dia, a gente vai trazer ele para encontrar os amigos, para encontrar a torcida também, que tem um carinho especial por ele. Muito bom. Peço desculpas ao senhor, exauriu-se o nosso tempo. Obrigado mais uma vez pela sua visita, por ter estado conosco aqui no programa Fala Vereador. Obrigado ao senhor, uma boa noite. Boa noite, Carlos Antônio, boa noite você que nos acompanhou. Nosso gabinete aqui na Câmara é o 205, estamos sempre à sua disposição, precisando, chega aqui ou liga, né? E sempre muito bom estar nesse espaço contigo, Carlos Antônio. Muito obrigado ao senhor, uma boa noite, saúde para o senhor, toda a sua equipe, para continuar fazendo todo esse trabalho que eu acho de relevante importância para a nossa gente de Itajaí. Obrigado ao senhor e à senhora que estiveram conosco até o presente momento. Muito obrigado por mais esta companhia com o programa Fala Vereador. Hoje, vereador Edson Lapa, do PR. Amigos, façamos todos uma grande noite e até o próximo programa.